Um idoso é tirado de casa pelo filho adotivo, certo de que seu destino é um asilo. Mas ao chegar, ele se assusta com o que acontece. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O som da porta da geladeira fechando ecoou no silêncio da cozinha. Augusto Mendonça suspirou, olhando para o relógio de parede que marcava 5:30 da manhã. Ele era sempre o primeiro a acordar naquela casa que não era sua. As mãos enrugadas seguraram com firmeza a xícara de café, enquanto seus olhos cansados de 72 anos vagavam pela cozinha impecavelmente arrumada de seu filho Lucas. Bom dia, seu Augusto. A voz de Dona Célia, vizinha do lado esquerdo, soou do outro lado da janela. Madrugando de novo? Não consigo mais dormir como antes, Célia, respondeu com um sorriso fraco, aproximando-se da janela. A idade não permite. Trouxe um pouco de bolo de fubá fresquinho. Sei que o senhor gosta. Augusto agradeceu, recebendo o embrulho com cuidado. Era mais uma gentileza que ele não sabia como retribuir. Desde que chegara à casa do filho em São Paulo, ele dependia dessas pequenas caridades que o faziam sentir-se ainda mais diminuído. Enquanto colocava o bolo em um prato, ouviu os passos apressados no corredor. Lucas, seu filho adotivo, apareceu já vestido para o trabalho, com a pasta de couro debaixo do braço e o celular na mão. Pai, já de pé? Está tudo bem? Perguntou, servindo-se rapidamente de café. Tudo normal, filho. Dona Célia trouxe bolo. Lucas assentiu, olhando para o relógio. Tenho uma reunião cedo hoje. Cristina deve acordar em meia hora para levar o Mateus à escola. Tem certeza que não precisa de nada? Vá tranquilo, Augusto respondeu, escondendo a decepção de mais uma manhã sem companhia. Quando Lucas saiu, Augusto voltou lentamente para seu quarto, o antigo quarto do neto Mateus, agora com 11 anos, que havia sido transferido para um espaço improvisado no escritório. As paredes ainda exibiam adesivos de super-heróis e times de futebol, lembrando-o diariamente que ali não era seu lugar. Sentou-se na cama de solteiro, observando a pequena cômoda onde guardava as poucas roupas que conseguira salvar. O resto, fotos, cartas, lembranças de Helena, sua esposa falecida há 8 anos, tudo havia sido consumido pelo fogo que destruíra sua casa em Piracicaba. Um fogo que ele mesmo causara, ao adormecer com uma vela acesa durante um blackout. Augusto abriu a gaveta e tirou uma caixinha de madeira chamuscada, o único objeto pessoal que sobrevivera relativamente intacto. Dentro dela, um broche oxidado que pertencera a Helena e um pedaço amarelado de papel onde se podia ler, com dificuldade, parte de uma carta de amor que ela lhe escrevera décadas atrás. Vô, posso entrar? A voz de Mateus interrompeu seus pensamentos. Claro, meu filho. O menino entrou vestindo o uniforme escolar, cabelos despenteados e um sorriso genuíno que acalentava o coração do idoso. Mãe mandou avisar que o café está pronto e que é para o senhor não esquecer de tomar os remédios. Já tomei o café, mas vou lá para fazer companhia, respondeu guardando cuidadosamente a caixinha. Na cozinha, Cristina servia o filho apressadamente, enquanto falava ao telefone preso entre o ombro e o rosto. Ela acenou para o sogro, apontando para o balcão onde os medicamentos estavam separados em um organizador semanal que ela preparava religiosamente todo domingo. Augusto tomou os comprimidos obedientemente, sentindo-se como uma criança sob supervisão. Após tantos anos sendo o patriarca de sua própria casa, o provedor, o homem que Lucas chamava de pai desde os 8 anos de idade, agora era apenas um idoso frágil, dependente dos cuidados alheios. Após a saída de Cristina e Mateus, o silêncio voltou a dominar a casa. Augusto lavou sua xícara e arrumou o quarto, uma tentativa diária de minimizar sua presença naquele lar. Pela janela, observou o movimento da rua arborizada do bairro de classe média de São Paulo, tão diferente da tranquilidade de Piracicaba, onde vivera toda sua vida até o incêndio, há quase 1 ano. Fechou os olhos e deixou as memórias invadirem sua mente. A Casa Branca com varanda, o jardim que Helena cuidava com tanto esmero, o estábulo onde mantinha Trovão, seu cavalo desde que este era apenas um potro. Pensou na vizinhança tranquila, nos amigos de décadas
nas manhãs em que acordava com o canto dos pássaros em vez do ruído de motores e buzinas. Lembrou-se do dia em que adotou oficialmente Lucas, após se casar com Helena. O menino, órfão de pai, olhava para ele com uma mistura de desconfiança e esperança. Vou tratá-lo como um filho verdadeiro, prometera e cumpriu. Deu-lhe educação, valores, amor, viu-o crescer, formar-se engenheiro, casar-se com Cristina, dar-lhe um neto. E agora, ali estava ele, sentindo-se um intruso na vida que ajudara a construir. O telefone tocou, interrompendo o fluxo de recordações. Era Lucas. Pai, só ligando para avisar que vou chegar tarde hoje. Tenho uma reunião importante com investidores. Cristina também vai ter um compromisso à noite. Será que o senhor pode ficar com o Mateus? É só esquentar a janta que vai estar pronta na geladeira. Claro, filho. Pode ficar tranquilo, respondeu, sentindo uma pontada de utilidade. Após desligar, Augusto contemplou a decisão que vinha amadurecendo nas últimas semanas. Já era hora. Não podia continuar sendo um fardo para Lucas e sua família. O garoto merecia seu quarto de volta. O casal precisava de sua privacidade e ele precisava de um lugar onde pudesse terminar seus dias com dignidade. À noite, após colocar Mateus para dormir, Augusto esperou pelo filho na sala parcamente iluminada. Quando Lucas finalmente chegou, passava da meia-noite. Ainda acordado, pai? Está tudo bem? Mateus deu trabalho? Mateus nunca dá trabalho, respondeu com carinho genuíno pelo neto. Mas precisamos conversar, filho. Lucas afrouxou a gravata e sentou-se no sofá ao lado do pai, uma expressão de cansaço e preocupação no rosto. O que foi? Está se sentindo mal? Estou bem de saúde, considerando a idade. Augusto começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas não está certo, Lucas. Não está certo para nenhum de nós. Do que o senhor está falando? Quero que me leve para um asilo. A frase pairou no ar como uma sentença. Lucas enrijeceu, os olhos arregalados de surpresa e consternação. O quê? De onde tirou essa ideia? Nem pensar, pai. Esta é sua casa também. Não, filho. Esta é sua casa, de Cristina e Mateus. Eu sou apenas um hóspede que ficou tempo demais. O senhor é meu pai, não é um hóspede. Sou um peso, Lucas. Augusto colocou a mão enrugada sobre a do filho. Sei que você e Cristina têm feito o possível para me fazer sentir bem-vindo, mas vejo o sacrifício diário. O quarto de Mateus, os horários alterados, a privacidade comprometida. Pai, deixe-me terminar, pediu com firmeza. Ainda temos o terreno onde ficava minha casa em Piracicaba. Podemos vendê-lo para pagar um bom asilo, onde terei assistência adequada e vocês poderão retomar suas vidas normais. Lucas passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. Não quero nem ouvir falar disso. O senhor não vai para asilo nenhum enquanto eu estiver vivo. É o melhor para todos, filho. Não, não é. Lucas levantou-se agitado. Vamos conversar sobre isso outro dia. Estou cansado agora e não quero discutir. Augusto assentiu, reconhecendo a tática de adiamento do filho. Mas estava decidido. Não continuaria sendo um fardo. Helena não iria querer isso para ele, nem para o filho que criaram juntos. Naquela noite, deitado na cama de solteiro, olhando para os adesivos infantis no teto, Augusto chorou silenciosamente. Chorou pela casa perdida, pela ausência de Helena, pela dignidade que o fogo e o tempo haviam consumido. Mas principalmente, chorou pela coragem que precisaria reunir para seguir com seu plano, mesmo contra a vontade de Lucas. A semana seguinte, a conversa com Lucas transcorreu em um silêncio pesado. Augusto percebeu que o filho evitava ficar a sós com ele, chegando mais tarde do trabalho e saindo mais cedo pela manhã. Cristina, por outro lado, parecia observá-lo com mais atenção, como se tentasse decifrar os pensamentos por trás dos olhos cansados do sogro. Numa manhã de quarta-feira, enquanto tomava seu café solitário, Augusto foi surpreendido por Cristina, que normalmente estaria correndo para levar Mateus à escola. O Lucas me contou, ela disse sentando-se à sua frente com uma xícara fumegante, sobre o asilo. Augusto assentiu sem desviar os olhos da janela. É a decisão mais sensata. Por quê? A voz dela soou genuinamente curiosa, sem julgamento.
O que faz você pensar que é um fardo para nós? Não é óbvio, Cristina. Ele finalmente a encarou. Seu filho teve que ceder o quarto, vocês tiveram que adaptar toda a rotina da casa. A privacidade de vocês acabou. Augusto. Ela raramente o chamava pelo nome. Geralmente era seu Augusto ou sogro. Família é isso. Nos adaptamos uns aos outros. Quando Mateus nasceu, não tivemos que mudar toda a nossa vida. E foi por amor, não por obrigação. As palavras dela o tocaram, mas não mudaram sua convicção. É diferente. Um filho cresce, se desenvolve, tem um futuro pela frente. Eu estou no fim da estrada, Cristina. Só quero terminar meus dias com dignidade sem ser um peso. Você acha que Helena iria querer isso? Que você terminasse seus dias entre estranhos? A menção ao nome da esposa fez seu coração apertar. Helena se foi e levou consigo o homem que eu era. Cristina estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente a dele. Conte-me sobre o incêndio. Lucas nunca fala disso, e você também não. Augusto sentiu a garganta fechar. Em quase um ano, era a primeira vez que alguém lhe pedia diretamente para reviver aquela noite fatídica. Foi em uma quinta-feira, começou, a voz baixa e rouca. Tinha havido um temporal durante a tarde. As luzes se apagaram por volta das 9 da noite. Acendi algumas velas como sempre fazia durante os blackouts. Fez uma pausa, tomando um gole de café para disfarçar a emoção. Estava lendo um livro na sala. Um romance que Helena tinha deixado marcado na página 183. Nunca soube o final da história. Seus olhos se perderam em lembranças. Adormeci na poltrona. Quando acordei, o fogo já tinha tomado as cortinas e estava se alastrando pela sala. Tentei apagar, mas minhas mãos... Ele olhou para as cicatrizes esbranquiçadas em seus pulsos e palmas. Não fui rápido o suficiente. Cristina apertou sua mão com mais força. Os vizinhos viram a fumaça e chamaram os bombeiros. Me tiraram desacordado. Quando recobrei a consciência, já estava no hospital. A casa... Tudo o que eu tinha de Helena, todas as nossas lembranças... Deve ter sido terrível, ela murmurou. O pior não foi perder a casa, Cristina. Foi perder o último elo físico com Helena. As fotos do nosso casamento, as cartas que trocamos quando eu viajava a trabalho, o vestido azul que ela usou no batizado do Lucas, os álbuns com as fotos de quando ele era criança. Sua voz falhou. Era como se ela tivesse indo embora uma segunda vez, entende? E tudo por minha culpa. Não foi sua culpa, Augusto. Foi um acidente. Um acidente causado pela minha negligência, pela minha idade avançada que me fez dormir em um momento que exigia vigilância. Ele retirou a mão de sob a dela. E agora sou um velho inútil, dependendo até de vizinhos para ter o que comer. Dona Célia traz aqueles bolos porque gosta de você, não por caridade. É gentileza sua dizer isso. Augusto levantou-se, colocando a xícara na pia. Mas não muda o fato de que vocês estariam melhor sem um idoso para cuidar. Lucas te ama, Augusto. Te ama como se fosse seu pai biológico. Mateus adora ter o avô por perto. E eu... Ela hesitou. Eu também me importo com você. Muito. Sei que vocês se importam. E é por isso mesmo que preciso ir. Não quero que a obrigação substitua o amor. Não quero ver no olhar do meu filho o peso da responsabilidade quando ele deveria estar aproveitando a família que construiu. Cristina parecia querer dizer mais alguma coisa, mas foi interrompida pelo chamado de Mateus, que já estava atrasado para a escola. Com um último olhar preocupado para o sogro, ela saiu da cozinha, deixando Augusto sozinho com seus pensamentos. Naquela tarde, ele reuniu coragem para fazer algo que vinha adiando: organizar os documentos relacionados à propriedade em Piracicaba. Sentado à mesa da sala, espalhou os papéis amarelados pelo tempo. A escritura da casa, os documentos do terreno, o seguro que mal cobriu as despesas hospitalares após o incêndio. Estudou cuidadosamente cada papel, calculando mentalmente quanto poderia apurar com a venda do terreno. Seria suficiente para pagar alguns anos em um asilo decente? Teria que ser. Não havia outra saída. Estava tão absorto que não percebeu a presença de Lucas parado na porta, observando-o com uma expressão indecifrável. São os documentos da casa? O filho perguntou finalmente, aproximando-se. Augusto assentiu sem esconder. Precisamos ser práticos, Lucas. O terreno ainda tem valor. Pode ser vendido para uma construtora
ou para alguém que queira construir uma casa nova. Lucas sentou-se à sua frente, examinando os papéis. E o que você sugere fazer com o dinheiro além dessa ideia absurda de asilo? Não é absurda, filho. É a única solução digna. Digna? Lucas elevou a voz, algo raro para seu temperamento controlado. Acha digno terminar seus dias entre estranhos quando tem uma família que te ama? O que não é digno é ser um fardo para essa família. Pai, por favor. Lucas suavizou o tom, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Pare com isso. Você nunca foi, nem será um fardo. É meu pai, o homem que me criou quando não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo. Acha mesmo que vou te abandonar agora? Não seria abandono, Lucas. Seria uma decisão racional, por todos nós. O filho respirou fundo, visivelmente tentando conter a emoção. Sei que tem sido difícil para você. Sei que sente falta da sua casa, da sua independência. Sei o quanto perdeu naquele incêndio. Mas, pai, nós somos sua família. Somos seu lar agora. Augusto sentiu os olhos marejarem, mas manteve a firmeza. Já tomei minha decisão, filho. Só preciso da sua ajuda para os trâmites legais. Lucas ficou em silêncio por alguns instantes, estudando o pai com uma intensidade desconcertante. Então, para surpresa de Augusto, ele assentiu lentamente. Tudo bem. Se é isso que você realmente quer, vou respeitar. Mas preciso que você assine alguns papéis antes. Para facilitar a transação. Que papéis? Procurações, autorizações. O terreno está no seu nome. Preciso de poderes legais para representá-lo nas negociações. Lucas levantou-se. Vou preparar tudo e te mostro amanhã, pode ser? Augusto assentiu, sentindo simultaneamente alívio e um estranho vazio. Não esperava que Lucas cedesse tão facilmente. No dia seguinte, durante o café da manhã, Lucas apresentou vários documentos. Augusto os leu com atenção, na medida que sua visão permitia, e assinou onde o filho indicava. Procurações dando plenos poderes para Lucas negociar a propriedade, autorizações para movimentações bancárias, documentos que pareciam relacionados à transferência de posse. Quanto tempo você acha que vai levar para concluir a venda? Augusto perguntou ao terminar de assinar o último papel. Algumas semanas, talvez. Preciso verificar alguns detalhes, fazer avaliações. Lucas recolheu os documentos, evitando o olhar do pai. Vou começar a pesquisar alguns lugares, para você ficar. Um nó se formou na garganta de Augusto. A concretização de seu pedido agora parecia muito mais real e dolorosa do que imaginara. Obrigado, filho. Lucas apenas assentiu, guardando os papéis na pasta e saindo apressadamente, como se não suportasse continuar aquela conversa. Os dias seguintes passaram como em um limbo. Augusto notou uma mudança sutil no comportamento da família. Lucas fazia ligações misteriosas, sempre falando baixo e encerrando a conversa quando o pai se aproximava. Cristina parecia alternar entre momentos de tristeza evidente e lampejos de uma excitação contida, como se guardasse um segredo. Até mesmo Mateus agia de forma estranha, observando o avô com olhos curiosos e fazendo perguntas incomuns sobre a antiga casa em Piracicaba. Como era o seu quarto lá, avô? Tinha muitas árvores no quintal? Você ainda tem fotos da vovó Helena? Cada pergunta era como uma pequena facada em seu coração já fragilizado. Augusto respondia com paciência, mas sentia a dor de reviver memórias que havia tentado sepultar junto com as cinzas de sua antiga vida. Uma noite, sentado na varanda do apartamento, contemplando as luzes da cidade que nunca realmente sentira como sua, Augusto surpreendeu uma conversa entre Lucas e Cristina na cozinha. Está tudo pronto para sábado? Cristina perguntou, a voz baixa, mas audível. Quase tudo.